Para começar. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos no Luz e Amor para que nós possamos estudar um pouco mais a doutrina espírita. Somos todos interessados nesse assunto tão importante a todos nós. Antes, porém, do nosso estudo, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem e nós pedimos para o Zé Eduardo fazer a leitura para nós. Cuidado, cuidado. Vigiando. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos, dessa forma, o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prenda às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E, ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então, para nós iniciarmos, a gente vai fazer uma prece. Eu peço para a Silvia fazer para nós a prece inicial. Pai amantíssimo, Jesus, querido Mestre, em seus nomes aqui estamos mais uma vez, para juntos fazermos reflexões tão importantes acerca do nosso papel, do nosso trabalho na seara mediúnica. Que mais uma vez nós pedimos então a equipe espiritual desta casa, dessas atividades, para intuir a todos nós, para que possamos, Senhor, juntos buscarmos tirar as nossas dúvidas, nos esclarecermos, porque a nossa responsabilidade diante desse trabalho é inegável. E nesse propósito de acertar e de aprender, é que buscamos o socorro da equipe espiritual da casa. Que assim seja. Agora eu vou passar para a Silvia. Gente, então, boa noite. Nós vamos fazer o nosso estudo, né? Que a gente tem o costume de fazer uma vez por mês, estudo sobre mediunidade. E o mês passado nós falamos, sobre doutrinação, né? E o pessoal gostou muito, nós fizemos uma reunião aberta, franca, de conversas, perguntas, tiramos dúvidas, o pessoal gostou muito e pediu que a gente retomasse, né? Tanto o tema quanto a forma que foi feita. Então nós vamos retomar dessa forma, mas antes da gente passar para o tema e a gente abrir para pergunta, para sugestões, né, observações, eu gostaria de fazer assim, uma introdução rápida, né? Que a reunião mediúnica, gente, a gente pensa que a gente vem na reunião mediúnica e que estamos reunidos ali, a gente só enxerga o nosso grupo
de encarnados, a não ser as pessoas que têm a faculdade mediúnica da vidência, que são poucos. Então a gente se encontra ali entre encarnados, né? Mas a gente não pode esquecer nunca que a reunião é dirigida pelos membros desencarnados, né? Que a gente não consegue enxergar, mas a gente tem a certeza e a prova que eles estão ali, né? Dirigindo a reunião, são eles que organizam a reunião, mesmo antes dela acontecer, naquele momento, dias antes eles vêm organizando essa reunião, buscando espíritos para se comunicarem, tentando, aproximando dos médiuns para que haja sintonia, para que eles possam fazer a comunicação. Tudo isso é feito no plano espiritual pelos mentores espirituais, né? E com qual objetivo que a gente se reúne? Encarnados e desencarnados, com o intuito de ajudar e socorrer o espírito comunicante. Então, o foco do nosso trabalho é o espírito comunicante. Tanto nós, encarnados, temos que nos preparar, estudar, vigiar, tudo aquilo que nós falamos na reunião passada, a respeito daquela preparação que a gente tem que fazer antes, a gente tem que buscar isso para que a gente consiga se sintonizar com esses espíritos e poder ajudar melhor o espírito. Então, antes da reunião, durante a semana toda, a gente tem que estar fazendo uma preparação em que sentido? Para a gente se sintonizar com os pensamentos, com os sentimentos do elevado, para nós alcançarmos esses mentores. Porque eles já estão preparando a reunião, então eles precisam dos nossos pensamentos, das nossas sintonias, para perceber a nossa condição de trabalho. Então a gente tem que fazer leitura, prestar atenção na alimentação, fazer uma alimentação mais equilibrada. Aqui ninguém está falando de carne ou não carne. Se a pessoa gosta de comer carne, que coma, mas com sobriedade, com equilíbrio, né? No sentido de beber, o ideal é que não bebesse de forma nenhuma, mas também que não seja nada com exagero, nesse sentido da alimentação, né? E a leitura sempre, uma leitura edificante, tentar vigilância, equilíbrio. Isso daí é do nosso cotidiano. Todos nós que somos espíritas acreditamos na lei de sintonia. Então a gente tem que buscar isso no nosso dia a dia. Não só quem trabalha na reunião mediúnica, mas nós que somos espíritas e acreditamos em tudo isso, né? No dia da reunião, gente, nós encarnados temos que nos preparar mais ainda, né? Aí a gente tem que, a pessoa que fuma, por exemplo, que ela tente não fumar naquele dia. Por que não fumar? Porque a gente sabe por André Luiz, né, e a gente sabe por outros estudos, que o espírito, quando entra no campo mediúnico de um médium que utiliza droga, álcool, qualquer tipo de droga, cigarro, ele fica intoxicado com isso, né? Então vamos tentar não fumar no dia, pelo menos a gente consegue estar mais limpo, né, com menos tóxico, menos intoxicado, né? No dia, que a gente evite de comer comidas pesadas. Tem hora que o espírito intoxica o médico, tem hora que o médico intoxica o espírito. Tá certo, né? Então, alimentação leve. Por que isso? Porque a gente sabe de novo da intoxicação do espírito, mas para a gente médium também, às vezes a gente janta e vem para cá, aquela comida pesada, dá uma sonolência, a gente não consegue se concentrar. Então, a gente tem que se preparar nesse sentido. Em outro sentido, fazer leituras edificantes. Nesse dia, a gente lê lá um trecho de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, que vai nos harmonizar mesmo. Então, são mensagens espíritas. Vamos fazer prece. Vamos evitar nos descontrolar, nos desequilibrar lá no nosso trabalho, na nossa casa. A gente sabe que isso é difícil muitas vezes. Parece que todo desequilíbrio vem justamente naquele dia que a gente não quer, né? Mas a gente vai tentar nesse sentido para se sintonizar com essa equipe, né? E no momento da reunião? No momento da reunião a gente também tem todo um preparo para que a gente possa fazer essa sintonia e juntos, equipe espiritual e equipe dos encarnados, fazer o socorro mais adequado, né? Com qualidade para aquele espírito que está ali comunicando. Então, na hora da reunião, a gente tem que estar sempre em prece. A gente tem que chegar
igual foi falado, a gente chegar, cumprimenta todo mundo. Lógico que a gente faz uma semana que não vê, é natural a gente se cumprimentar, falar, mas vamos conversar em voz baixa lá embaixo, né? Vamos falar mais baixo, vamos conversar só amenidades, nada de problemas. Se a gente tiver com algum problema, a gente comenta com o companheiro, ó, no final da reunião, você me espera um minutinho que eu quero conversar com você, né? Para a gente poder manter essa harmonia. Bater um papinho rápido lá, vamos subir. Subiu? Todo mundo lendo as mensagens, como foi dito, né? Todo mundo vai lendo a mensagem. E quem for chegando por último, não vamos parar de ler a mensagem, não. Vamos continuar. E a gente fala oi de longe, assim, depois a gente beija, depois a gente brinca e conversa. Para a gente manter aquele equilíbrio na sala, porque a gente sabe que aquela sala ali é tal qual uma sala de cirurgia. O espírito comunicante já está ali, os médicos, os aparelhos, estão tudo ali. Então a gente tem que manter essa harmonia, né? Para poder ajudar a socorrer aquela criatura que vai ser atendida, né? E a gente também estar em equilíbrio, porque muitas vezes aquela criatura que vai ser atendida está em profundo desequilíbrio e a gente, se não estiver equilibrado, absorve toda essa energia e se desequilibra também, não é? Então a gente tem que estar harmonizado e equilibrado, né? E nesse sentido que nós estamos nos reunindo, né? Para a gente discorrer a esse respeito, para a gente entender e compreender a necessidade de toda essa disciplina. A gente não está aqui enjoado querendo ser melhor que todo mundo. A gente está querendo simplesmente fazer uma reunião harmoniosa para que a gente se sinta bem, que a gente cumpra o nosso dever que nós assumimos com a casa espírita, com os mentores espirituais e com aquela criatura a quem a gente se dispôs a ajudar. Então a gente tem que dar o melhor que a gente pode. Então a gente tem que buscar essa qualidade. Então agora, depois de falado tudo isso, a gente pode abrir para pergunta, para observações, críticas, né, sugestões. A gente não só da doutrinação, o médium também que quiser falar, que quiser trazer uma experiência, alguma coisa, o orientador, o que trabalha de sustentação no passe, o que a gente quiser falar de reunião mediúnica, a gente pode falar no intuito de sempre passar a experiência para melhorar essa qualidade do nosso trabalho. Quem gostaria de começar, para a gente começar o debate, o diálogo? O microfone está aqui. Alguém... Tem dois, tem. Esse é lá da frente. Gente, o microfone está a postos, pode perguntar. O microfone não falta. Nós estamos aqui hoje justamente para isso. O microfone precisa de boca. A Lourdinha tem certeza que ela quer falar alguma coisa. Ah, tem. O que você achou de tudo isso? A Ana Flávia quer falar. Ana Flávia. Eu quero perguntar uma vez. Não. Traz para cá. Né? Dessa lado de cá, Tem uma dúvida que eu sempre tive e que uma vez eu perguntei na nossa reunião. Por exemplo, quando o médium tá muito quietinho, né? Aí se o doutrinador pode estar chamando ele, né? Assim, ele está muito quietinho e não está falando. Se você pode chamar ele e falar, olha, você está bem? Ou se o ideal é você ficar quietinho e deixar ele, né? Uhum. Porque assim, aí eu até perguntei uma vez na nossa reuniãozinha, né? E aí o Zé orientou assim, que se a gente perceber que ele está precisando, assim, a gente... Reuniãozinha? Na nossa reunião. É o número que é pequeno. Os espíritos não gostam que fala remedinho, socorrinho. Então eles já me falaram isso, é verdade. É mania de... Então, assim, que a gente... a minha dúvida é essa, né? Se a gente deve estar chamando ou não, né? Certo. Gente, qualquer um pode, né, opinar e falar, não é só eu, nem a Marlene, nem o Fábio, nem que vamos responder, né? Somos todos nós. Assim, aí eu gosto sempre de falar assim, vamos lembrar lá do nosso COEM, né? Todos nós fizemos COEM na casa, né? Então, quando nós fizemos o COEM, a gente sempre pedia para que o médium, quando sentisse qualquer
influência, que ele fosse falar, que ele desse assim um sinal de qualquer maneira, que fosse lá um suspiro mais fundo, um gemido, alguma coisa, para que o doutrinador não ficasse tão apertado assim, né? Por quê? Porque às vezes o médium, cada médium tem uma característica. Tem médium que percebeu o espírito, ele já fala, começa a falar. Tem médium que ele tem dificuldade em perceber. Então ele tem que ficar concentrado, prestando atenção, entender primeiro o que está acontecendo para depois dar a comunicação. Se o doutrinador chega nele, desconcentra, então atrapalha. E como que o doutrinador vai se virar nessa? É complicado, né? Então a gente pede para o médium tentar fazer isso. Dar um sinal qualquer, tentar falar, abrir a boca, ou pelo menos falar assim, nossa, estou me sentindo uma coisa tão esquisita, sei lá, alguma coisa, né? Que o doutrinador possa ajudar. Mas isso também não impede, gente, se o doutrinador vê que o médium está ali sofrendo, padecendo e não consegue falar, que ele possa ajudar. A gente não chama pelo nome porque desconcentra. Aí se você chamar pelo nome, você está chamando o médium. Aí o médium que vai te responder. Agora, se você for mais assim no genérico, eu posso ajudar se está precisando de alguma coisa, né? Aí se for o espírito, ele comunica. Mas o ideal mesmo era que o médium já fosse falando, né? Que o doutrinador não precisava ficar tão apertado, ele não precisasse ficar tão apertado. Eu acho sim. Agora, se alguém tiver uma outra... Pode. Ana Flávia. Então, eu acho que tudo tem que obedecer à espontaneidade. Isso é importantíssimo na reunião. Até que não tem caixa de som aqui. Então, indução nunca, porque senão vira condicionamento. Então, o doutrinador ele tem que chamar o médium pelo nome se estiver dormindo. E muitas vezes está dormindo, você acha que está concentrado, que está com o espírito. Então você tem que chamar pelo nome, né? Fulano, tem que acordar. Agora, induzir e forçar a comunicação, nunca. Tem que obedecer a espontaneidade. Senão você começa a condicionar o médium. Ele não vai pegar a segurança nunca. Então, quando você vê que o médium tá cochilando, assim, tá assim, a cabeça, né? Porque isso acontece muito, né? Quando você percebe que ele tá saindo no meio do ar, então aí você pode chamar pelo nome. Pelo nome. Tá, cuidado. Acho que a Madalena quer falar alguma coisa, né, Madalena? Então, na nossa reunião, tem uma médium, né, que eu percebo assim, ela fica quietinha. Aí, eu vou perto, né, e pergunto, tá tudo bem? Né? Então, quando ela está mediunizada, então ela fala alguma coisa, ela fala não, faz assim, sabe? Eu percebo, mas tem que perguntar, no caso dela, eu acho que sim. Uhum. Porque igual às vezes ela está mediunizada, e às vezes não, mas se não perguntar é difícil. Então, por isso que nós falamos que o ideal é que ela conseguisse né, soltar e falar para não evitar esse condicionamento de ter que chamar. Porque muitas vezes supondo que não seja você que esteja perto, ela foi para um outro grupo, alguma coisa, ela vai ficar mediunizada a reunião toda, o espírito ali para ser atendido, e às vezes o doutrinador, não sabendo disso, não vai chamá-lo. Então né? eu fico preocupada com isso, porque às vezes eu não Então, por isso que a gente está lá, fazendo essa observação para os médiuns, que o médium tente mesmo abrir a boca, né? O médium tem que abrir a boca para falar. Tem que mostrar que está mediunizado para poder, mesmo que não seja para falar, para chorar, para suspirar, para ele se manifestar. Então. Né? Hã? Falar com a pessoa, eu vejo que eu sei que essa situação é verdade. Então eu não falo, não. Só pergunto, né? Então, é isso que falou. Se chamar pelo nome, às vezes fala, é desconcertante.
E por isso que é a importância do rodízio de doutrinador. Porque aí o doutrinador passa a conhecer cada médium, cada característica dos médiums, né? Aí você sabe quem que você pode perguntar, quem que não gosta que pergunta. Aí você passa a saber isso tudo, né? Aí devagar você vai conhecendo. Porque na manifestação, se você prestar atenção no médium, ele tem alguns sinais nele que você percebe. Então você já não vai na adivinhação, você já vai na certeza, né? Então é muito importante o rodízio de doutrinador. E é muito importante prestar atenção no médium. Porque se nós ficamos lá, olhinho fechado lá, agora mesmo nós recebemos o espírito e o médium não, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai doutrinar nós, né? Então nós temos que prestar bastante atenção, ficar com o olho aberto, olhando, procurando. Às vezes o médium está numa dificuldade e o doutrinador pode ajudar ele. Perguntar para ele o que está acontecendo. Aí ele fala o que está acontecendo. Aí você vai conversando com ele, vai orientando, né? Porque se o espírito comunicante está no campo dele, o que acontece? O mentor que está do lado, trabalhando junto com o doutrinador, vai passando a intuição para o doutrinador, e o doutrinador vai ajudando o médium. É uma equipe, é uma união. Então cada um tem aqueles para auxiliar nós, né? Então a importância da observação é muito grande. Eu acho que o que não poderia fazer é chegar para o médico e falar assim, ó, pode dar passividade aí, ó. Pode receber o espírito está aí no seu campo. Aí é indução. Aí se trata de uma indução. O Zé Mauro falou uma coisa interessante. Se a gente lembrar naquela jornada que a gente fez de doutrinação, a gente vai lembrar da característica da concentração do doutrinador, que é aquela concentração diferente da concentração do médium. A concentração do médium, ele entra dentro de si mesmo e fica percebendo o ambiente e vai percebendo, né? Ele se recolhe, né? Ele se apassiva para poder receber o espírito. Já o doutrinador não, é aquela concentração que a gente fala ativa. Ah, como é que pode ser uma concentração ativa? Concentrado no que está acontecendo na reunião. Então eu olho aqui para esse aqui, vejo, ele está com uma cara diferente, às vezes dá um sorrisinho. Igual o Zé Mauro falou, cada médium tem lá o seu jeitinho, às vezes não fala nada, mas o rosto muda, né? Então dá para perceber. Percebeu que está com dificuldade? Está com o olho aberto. Está precisando de ajuda de outro companheiro doutrinador para aplicar o passe? O outro companheiro também está com o olho aberto. Para a gente fazer só um sinalzinho assim e ele compreender. Então o doutrinador, gente, está de olho aberto o tempo todo. A concentração dele é ativa, é a concentração na reunião. Ele está ali com o pensamento voltado para a reunião, para o socorro dos médiums e do espírito que está comunicando, né? Microfone. Assim, que às vezes me preocupa um pouco, não sei se preocupação, não sei, mas assim, tem dia que falta doutrinador. Então, aí a gente fica assim, esperando, a gente sabe que está ali, né? Mas segura, né? Porque estão ocupados, não tem como. Aí eu fico pensando assim, será que aí já aconteceu de eu ficar segurando e depois não manifestou, né? Agora já assim, foi. Né? Então, mas aí foi socorrido numa boa, tudo bem, porque às vezes eu fico preocupada, falando, nossa, e se ele resolver que, né, algum problema assim, dele não estar satisfeito porque ele queria falar alguma coisa, né? Porque às vezes acontece, né? Tem dia que falta mesmo. Então, a gente fica segurando, né? Aí, hora que desocupou, já não está ali mais, né? Então... Mas você também, assim, não está no doutrina mentalmente? Sim, eu peço para esperar. Mas porque o choque anímico ele já está recebendo. Sim, mas eu às vezes eu falo, vamos
calma, vamos esperar tudo. Claro que eu vou conversar, né? Mas aí eu falo assim, às vezes não é o suficiente, né, para ajudar, né? Que às vezes não é a mesma coisa, né? A gente então não tem essa medida, né? De se é suficiente ou não. Então por isso que a gente falou que somos todos uma equipe, os desencarnados e o encarnado. Se no encarnado está tendo alguma deficiência, porque o ideal seria, no nosso esquema de trabalho, um médium com um doutrinador trabalhando junto, então teria tempo. Mas às vezes a gente não consegue trabalhar no ideal. Então a gente faz o possível e acredita na equipe espiritual que ele foi atendido da melhor maneira possível. Com certeza, se ele falasse, seria melhor. Mas não quer dizer que ele não foi tratado, que ele recebeu choque anímico, que ele recebeu a energia positiva do médium, porque o choque anímico nada mais é do que isso. O espírito entra no campo mediúnico do médium e ele recebe toda aquela energia positiva do médium, da mesma forma que o médium sente toda aquela sensação ruim do espírito. Então é uma via de mão dupla, existe essa troca energética. Então ele recebeu esse tratamento. O ideal seria a conversação. Eu tenho a impressão que sim, mas já que a gente não pôde fazer o ideal, a gente faz o que consegue, né? E confia que a espiritualidade vai encaminhar ou para uma outra reunião, ou para um outro dia, ou para um outro tratamento. Sem receber ajuda ele não vai ficar. Tem um detalhe também que eu gostaria de comentar, que foi comentado aqui agora há pouco, a respeito como a gente reúne-se e a gente senta nessas cadeiras universitárias e muitas das vezes sem malícia, às vezes sem pensar, a gente encosta nas cadeiras dos médiuns, né? E para nós evitar essa parte, né? De encostar, porque quando encosta, se balança, o médium desconcentra também. Igual a gente trabalha aqui nas quarta-feiras, trabalha em volta da mesa, né? A gente também precisa de ter cuidado, né? Quem for levantar, para não encostar no médium, para não balançar, para não desconcentrar ele também, né? Porque aí depois que desconcentra, aí para retomar é mais difícil um pouco, né? Então é bom os doutrinadores, observar essa parte também. Isso é interessante, porque a gente fala assim, mas o médium também muito melindroso, não pode nem encostar. É que a gente está num estado de concentração profundo. Se cutuca na gente, a gente leva um susto, é como um choque mesmo, né? Porque a gente está profundamente concentrado. Às vezes a gente nem está presente, que a gente está buscando um espírito, alguma coisa. Então a gente retoma o corpo como se a gente levasse um susto mesmo. Então depois às vezes a gente perde mesmo essa concentração. Então ter esse cuidado de não fazer barulho, de não balançar, né? Não cutucar o médium, não chamar pelo nome, não esbarrar no médium. Nesse sentido a gente sempre pede mesmo ajuda por conta disso. E é uma experiência de médium mesmo. Eu me desconcentro e eu levo um choque mesmo. Às vezes a gente nem percebe que isso acontece, né? Mas como já foi relatado, né, essa causa, então que a gente possa passar a prestar mais atenção, né? E aqui todas essas orientações, gente, é que nós não estamos querendo tirar a espontaneidade de ninguém, né? E quando o doutrinador não enxerga bem, trupica no pé do médium. Desconcentra. A gente não quer tirar a espontaneidade de nenhum médium, porque você fala assim, nossa, mas vocês estão pondo muita regra, daqui a pouco a gente não tem nem espontaneidade para poder comunicar. Não é nesse sentido. Gente, um dia ou outro acontece de você encostar no companheiro, a gente está trabalhando, né? Está apertado, é evidente, não é? Mas é só para a gente tomar esses cuidados, né? Igual a gente toma cuidado no dia a dia. A gente sabe que alguma coisa incomoda, a gente toma cuidado. Mas para a gente ser sempre muito espontâneo e com muito amor, né? Às vezes, em alguma reunião, eu não dou comunicação. Aí eu fico em oração, fico bem concentrada, mas no final eu sinto muito cansaço. É normal isso? É pela falta de dar comunicação? Porque às vezes eu não percebo.
Às vezes a minha sensibilidade naquele dia não está tão boa e eu não percebo. Mas aí eu fico concentrada e fico em oração ali. Só que no final eu fico bem cansada. Talvez seja o esforço, eu vou dar a minha opinião, gente, se alguém não concordar, eu não tenho a palavra final. Talvez seja mesmo o esforço dessa concentração, dessa busca, né, de você não estar bem, porque se você veio na reunião e está bem, e você vai receber, evidentemente, o espírito, né? Se você não está percebendo porque você não está bem, a culpa é sua, não, de repente aconteceu algum motivo qualquer, você não está. E esse esforço de concentração, às vezes te cansa. E às vezes pode ser uma doação maior de energia também, pode ser esses dois casos. Mas acho que na grande maioria dos casos é mesmo essa dificuldade na concentração. Do meu ponto de vista. Se alguém... Às vezes não está assim, dando passividade, mas está colaborando. Está né? colaborando, exato. Eu digo assim, né? Porque às vezes às vezes eu nem percebo a comunicação dos outros colegas. Porque aí eu percebo que realmente eu estou concentrada. Né? Porque às vezes eles comentam alguma coisa e eu falo, nossa, nem percebi isso. Né? Então, trabalhando de alguma forma, eu devo estar. Mas assim, esse cansaço que eu acho estranho, porque eu não recebi, não fiz nada e continuo cansada. Não, talvez seja mesmo por conta dessa doação de fluido. E, às vezes, a dificuldade de concentração. A gente pode levar em conta esses dois parâmetros. O Fábio quer falar alguma coisa. Quem sabe ele esclareça melhor. Isso é uma preocupação que você não deve ter em mente. Né? Eu vou na reunião, eu tenho que receber espírito. Não. Às vezes, o tipo de espírito que está no caso não compartilha, não é... Não de acordo com a característica do médium. Sim, entendeu? É o tipo de espírito envolvido ali, às vezes não é para você receber. Então não tem sim que se preocupar. Mas todo mundo que está ali está doando ectoplasma, está doando fluidos ali para o conjunto. Desde que você veio preparada e está trabalhando, está percebendo o seu trabalho, você está cumprindo a sua missão, né? Muitas vezes, né, a pessoa vai... Muitas vezes a Lourdinha relata que a pessoa às vezes não está falando, mas aquele médium está lá ajudando, eles estão num outro lugar, fazendo assim... ajudando as pessoas então assim, por isso que às vezes também não está comunicando, né? Porque às vezes elas estão ajudando de outra forma, assim, às vezes até em outro lugar, nem está ali, né? E às vezes ela fica cansada também por isso, será que também não pode ser? Então, né? Outra forma, pela né? doação, né, de fluido, seja na busca de algum companheiro, seja no socorro mesmo, no auxílio, né? Às vezes tem espírito que a gente precisa quase que carregar no colo, né? A equipe espiritual, e às vezes a gente em desdobramento, a gente sabe disso, que quando a gente faz aquele exercício de desdobramento no começo da reunião, muitas vezes a gente percebe todo esse trabalho de desdobramento mesmo, da gente ir no ambiente, perceber o que está acontecendo, né? Às vezes auxiliar já ocorreu algumas vezes de auxiliar a aplicar passe, né? Porque a gente desdobra, a gente é encarnado, a gente tem fluido vital, né? A gente está carregado dessa energia. Então a gente precisa, às vezes, de transmissão dessa energia para o espírito. Ele tem essa necessidade. Então muitas vezes acontece assim. Então a gente doa muito e a gente fica cansado. Mas no final da reunião tomou o passe, tem que estar inteiro. Tem que estar melhor. Não pode ir embora para casa esgotado, né? É lógico. Mas o cansaço físico, às vezes de ficar 1 hora sentada, às vezes nesse sentido sim, mas aquela exaustão que a gente percebe que está mais cansada do que normalmente ficaria, aí tem alguma coisa errada, né? E outra coisa a respeito do desdobramento, gente, às vezes a gente fala assim, eu sumi, eu não estava aqui de jeito nenhum, né? Eu acho que eu desdobrei. Vamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente cochila e não desdobra, né? Então a gente não veio na reunião para cochilar, a gente veio na reunião
para ajudar. Então, que a gente fique concentrado. Tem gente que fala assim, eu sumi, eu não sei onde eu fui, eu não estava aqui. A concentração, quer dizer, é como uma hipnose, né? Então ela obedece a diversos graus, diversos patamares. Então a gente tem que, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai diferenciando uma coisa mais profunda, quando você se afasta mais do campo. Então tem uma afinidade maior com aquele tipo de espírito, há um acoplamento maior. Então aí o médium sente muito, entendeu? Então é a afinidade que eu te falei. Há um acoplamento maior dos perispíritos, você entra quase em estado de semi-inconsciência. Outros não, fica só perto. Então esses níveis de concentração, a gente tem que prestar atenção, que às vezes a gente entra no nível e às vezes até desliga da reunião e pode ser sugado. E se você for sugado por algum espírito ali, você se enfraquece, se sente cansado. É nesse sentido que a gente sempre fala para o doutrinador estar prestando atenção. Você percebeu que ia criar, igual você falou, se eu chamo pelo nome, se ele está quietinho, você vai perceber. Se de repente ele está, primeiro, cochilando, se você está dormindo mesmo, ele pode ser realmente sugado, porque ele não está ali, né? Ele está sendo sugado, vampirizado. Então a gente não pode dormir na reunião mediúnica. E se ele está num estado de consciência muito profundo e ele não tem essa consciência que ele não pode ficar vagando, ele também pode ser. Então o doutrinador ajuda nesse sentido, chamando ele pelo nome. Mas como é que eu vou saber que ele está ou que ele não está? Aí vai a prática e o rodízio de doutrinador para a gente conhecer os nossos companheiros, para a gente poder ajudar. Somos uma equipe, né? Silvia. Sumir, né? Você estava falando assim, que a gente falar em sumir, eu não estava aqui. Mas hoje mesmo aconteceu, eu sumi, mas eu estava aqui, porque eu escutava a música, eu escutava o passarinho cantando ali, e escutava o lápis do Fábio lá, pintando, e eu escutava. Só que eu não estava aqui. E eu não lembro onde que eu estava, mas que eu estava escutando tudo que estava acontecendo em volta, estava, né? Então, aí eu nem sei o que... Mas isso é o que o Fábio falou. Nem todo mundo que some está dormindo, né? Às vezes fala assim, eu sumi, é porque ele entrou num estado de concentração muito profundo que ele não se percebe mais. Mas a gente não pode... mas você estava consciente, tanto que você ouvia a música, pode você generalizar, sabia que né? estava desenhando, que você tinha uma função, né? Então isso a gente não pode perder de vista, né? Que você estava ali para trabalhar. Porque às vezes tem gente que desdobra e só a hora que chama que acende a luz que volta. Seja porque estava dormindo ou porque estava desdobrado, num estado de concentração muito profundo, mas que não estava participando da reunião, né? E que aí ele pode ser sugado, como o Fábio falou, sugado nas suas energias, né? Então nem todo mundo que some está dormindo. Ele está em estado de concentração, mas ele tem que estar consciente que está no trabalho mediúnico, trabalhando com isso, sintonizado com a equipe espiritual, porque aí o espírito vampirizador não alcança, porque ele está sintonizado com a equipe espiritual. Silvia, às vezes acontece comigo assim que eu não consigo me concentrar. Aí eu chego e aí, sabe, quando você tenta concentrar e fica assim, bom, quando eu chegar em casa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ficar aqui. Aí eu falo, não, peraí, deixa eu fazer uma prece. Aí eu começo a fazer uma prece para concentrar. Quando eu vejo, eu já parei no meio da prece, já comecei a pensar de novo, e tem vezes que eu não consigo de jeito nenhum me concentrar. E assim, eu falo assim, não é possível, acho que até uma perturbação, acho que não sei, porque naquele dia parece que os espíritos até parece que aproveitam disso. E assim, o que eu posso fazer? Então, a concentração é um treino, né, que a gente tem. A gente se concentra todo dia. Eu aprendi isso com a Marlene, né, no Coen.
A gente está, por exemplo, lavando louça em casa, a dona de casa. Então, ela está concentrada na louça. Ela não está ali, bom, eu vou lavar a louça, depois eu vou lavar a roupa, depois eu vou olhar o neném, depois eu vou atender o telefone. Nossa, eu preciso ligar. Não, então você está lavando a louça, prestando atenção, observando, sentindo a água fria, né? E assim no escritório, eu estou fazendo lá a minha planilha, sei lá o que, digitando um texto. Então, eu estou ali naquele texto, eu estou lendo, estou entendendo. Eu não estou fazendo mecanicamente. Então, isso aí é no dia a dia que a gente aprende a concentrar. Só no dia da reunião, às vezes, fica difícil mesmo. Então, no dia a dia, a gente pode ir buscando essa concentração, né? Quando a gente vai fazer uma caminhada, concentrar na respiração, no batimento cardíaco, né? Para que a gente aprenda a focar a mente da gente numa coisa só, no dia a dia. Porque quando chega na reunião, eu sentei aqui, é fácil, porque eu já faço isso cotidianamente, então é mais fácil. Agora, isso da gente a mente ficar correndo, acontece. Não briga com ela. Você estava na sua casa, você volta para cá. Por isso que a prática... Você volta para cá, até você aprender a ficar aqui. Por isso que a prática da meditação ajuda na mediunidade. Isso tudo que você está falando é prática de meditação. Olha, realmente é isso que o Tom acabou de falar, é esse exercício que nós devemos fazer para aprendermos a nos proceder em relação à reunião mediúnica. Tudo que foi falado anteriormente, a reunião mediúnica nossa terminou, porque o médium ele tem uma responsabilidade muito grande consigo próprio, né? Ele sabe que ele é um instrumento que vai servir para que essas criaturas sejam amparadas. Ele tem um papel importantíssimo. Então, ao terminarmos a nossa reunião, nós já devemos começar a nos prepararmos para a próxima reunião. E como assim? Eu vou ficar pensando em reunião? Será aquela observação, né, que Kardec fez, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vamos pensar um pouquinho no que ele quis nos dizer. É a nossa busca. Se eu quero servir como médium, eu sei que eu tenho essa responsabilidade. Nós vemos as narrativas dos espíritos, quando nós queremos auxiliar alguém, fala, não, que você quer auxiliar ele não mudou nada. Eles estão nos observando também. O nosso campo mediúnico, para favorecer essas entidades no choque anímico, para sermos mais úteis a eles, fazermos realmente o trabalho que nos compete, realmente é a busca de vivenciarmos no nosso trabalho, na nossa casa, na via pública, no momento de lazer, onde quer que estejamos, busquemos estarmos atentos, né, àquilo que aprendemos aqui, senão nós vamos ficar sempre, né, querendo servir só no momento que eu vou ali na reunião. Esta vivência que nós devemos ter constantemente em relação ao respeito à mediunidade e à questão da objetividade de servirmos, né, como médiuns dentro de uma reunião dessa forma, agindo, buscando fazer toda essa higienização. Vai servir até dentro do que você falou, aí a gente vai conseguir concentrar melhor. Mas o que o Tom lembrou, realmente, isso foi aprendido no Cohen, né? Nós temos que fazer exercícios, né, de concentração, porque se nós não tivermos este cuidado, nós vamos sendo, porque a sintonização nossa é acostumada a sintonizar 10 rádios ao mesmo tempo, né? Então nós temos que ir aprendendo dessa forma. Bom, alguém mais tem alguma coisa a observar aí, ou dizer? Que a gente está chegando, temos mais alguns momentos, depois a Rosa precisa dar um recado aqui, uma coisa importantíssima para todos nós. Vamos aproveitar, gente, tirar bem as dúvidas, né? Porque às vezes surgem dúvidas, né? Não, com relação a... sim, com relação ao assunto. Não. Quer falar alguma coisa, Marcos? A dúvida que eu tinha na fase perguntou, já foi respondida. Deixa eu só falar. Vou só esclarecer, assim, fazer uma pergunta primeiro. Todo mundo sabe que a Silvia já até comentou, né, que são, vamos dizer assim, é uma reunião
em 2 dimensões, né? A dimensão aqui dos encarnados e dos desencarnados. Então, todo mundo sabe que tem uma equipe espiritual e que a reunião tem um mentor. Ou, às vezes, até mais de um, né? Mas nós temos relação direta com esses mentores, nós temos compromisso, assim, eles existem independente do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, ou na medida em que nós vamos tornando o ambiente mais sério, mais comprometido com o grupo, mais comprometido com a causa, os mentores vão, vamos dizer assim, eles vão nos mandando mentores mais elevados. O que vocês pensam sobre isso? Quanto mais dá, né? Quanto mais dá, mais tem, né? É a mensagem do Cristo, né? Então, quanto mais nós trabalharmos, quanto mais a gente desenvolver dentro da seriedade, né, dentro da boa vontade, mais o serviço vai aumentando, né? Mais a quantidade, né? Então, a nossa relação é direta, como fala em André Luiz, né? Em relação aos estudos que tem no plano espiritual, tanto para os encarnados, para os desencarnados, né? Vão lá os médiuns estudar, adquirir conhecimento, né? Para que isso, né? Como que acontece isso, né? Através da boa convivência com os mentores, né? E vamos supor, na nossa reunião, os mentores nos assistem, né? Nos auxilia, e se eles têm assim um respaldo de uma boa vontade, de um interesse, né? Um bom interesse, então aquele laço vai fortalecendo, aquela amizade vai fortalecendo, para que a gente possa continuar trabalhando junto, né? E assim de aí por diante, né? É mais ou menos isso que... Então, nós temos um compromisso direto com os mentores que nós convidamos. Eles só virão se o grupo realmente oferecer um comprometimento sério. Kardec fala, né? Senão nós Kardec fala isso no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, né? Senão nós ficamos à mercê daqueles, né? Olha, quer ver... O ascendente moral da presença dos espíritos nobres deve ser assegurado através do interesse dos encarnados. Porque às vezes nós ficamos um tanto quanto despreocupados. Eu vou lá, quem faz, os espíritos que fazem, às vezes a gente fala muito isso, né? Os espíritos que dirigem, dirigem, mas nós temos o nosso comprometimento, senão eles vão abaixar em outro grupo. Podem até mandar alguns companheiros, mas aí talvez sejam do nosso nível mesmo. Aí cego guiando cego. Exatamente. Cai então, tudo dentro do eu fiz... Eu gostaria assim, de fazer essa reflexão para nós pensarmos na nossa responsabilidade como grupo, né? Porque senão nós ficamos assim muito à mercê, né? Deixa, eles fazem, eles acontecem, e o nosso comprometimento fica muito pequeno, muito vago. E aí, então eu vou fazer pergunta e gostaria que vocês falassem. O que significa esse comprometimento, em termos práticos? É fazer o quê para eu me comprometer com a causa? Se preparar, né? Isso. Não só no dia. Se preparar não só no dia, né? Igual ele falou, acabou a reunião, a gente já tem... Na verdade, assim, não é nem se preparar só para a reunião, né? Se preparar nessa reforma íntima mesmo, né? Porque assusta a gente no meio da reunião, quando um espírito fala assim, eu conheço todos vocês, né, não são melhores do que nós, né? Quando fala assim, ameaça a gente, vocês estão ajudando essa pessoa, mas vocês vão ver, nós vamos pegar um por um, né? Então, a gente tem que buscar essa reforma para nós, em primeiro lugar, né? E aí a responsabilidade depois com o trabalho também, né? Então, se preparar, igual falou, na alimentação, né, nesse equilíbrio emocional, não só no dia, mas todos os dias,
né? Então, assim, é esse preparo mesmo de fazer uma boa leitura, de manter... A Lourdinha falou uma coisa muito legal na última reunião, que ela falou que a hora que ela via que ela estava desconcentrando, ela começava a cantar uma música, né, mais elevada, uma música... E que ela leu uma vez num livro, né, Lourdinha? E que isso ajuda... E me ajuda também. Eu percebo que quando eu estou desconcentrada... Aí eu canto as musiquinhas da evangelização, que eu lembro da minha infância, né, e que até agora eu canto com o meu menininho. Então, assim... isso tem que buscar essas formas. Mentalmente, né? Isso, para a gente se equilibrar, né? A gente também... Eu tô falando preparo antes, né? Preparo. Não aqui na reunião. A gente também... Depois das 3 horas, assim, eu começo a sentir que tem algum espírito no meu campo e eu estou trabalhando, então fica difícil para mim ficar. Aí eu canto. E eu li um livro, a Dona Modesta, que quando ela sentia um espírito no campo dela até chegar na reunião, ela cantava e isso ajudava muito ela. Aí eu canto as músicas tudo coral. Aí você fala assim, nossa, a Lourdinha hoje está alegre, está só cantando. Eu estou tentando me concentrar no meu trabalho ali no meio de todo mundo para me poder manter uma certa sintonia. O jeito que eu achei, que eu li no livro e gostei, coloquei em prática e me fez muito bem. A gente não pode esquecer também, né, Marlene, da assiduidade, né? Porque a gente tem que estar ali assíduo, o professor poder conhecer a gente. Senão a gente vai só de vez em quando, ele não vai nem saber muito bem quem que é a gente, né? Então, a assiduidade, né, a pontualidade, tudo isso eu acho também importante, mas é um compromisso. Se você falta muito, você não está comprometido. A espiritualidade não pode contar. Marlene. Aqui. E eu acho engraçado, assim, eu não sou de faltar, eu gosto de vir na reunião, é gostoso, assim, quando eu estou aqui, aí eu tenho aquela sensação, nossa, que bom que eu estou aqui, né? Só que, ultimamente, eu não sei se isso acontece com alguém, mas no dia da reunião, me dá um desânimo de vir para a reunião, parece que eu fico o dia inteiro, assim, tipo, criando uma desculpa para não vir na reunião, né? Que nem hoje estava chovendo, o tempo tá meio ruim, né? Mas, assim, eu venho, só que eu fico o dia inteirinho com aquela coisa assim, não, acho que hoje não vou, né? Sabe? E, nossa, isso é muito ruim. Eu gosto de vir, na hora que eu tô aqui é gostoso, mas antes de vir, principalmente no dia, eu fico, parece que, criando 1000 desculpas para não vir para a reunião. Nossa, é muito complicado isso. Evangelho todo dia. Você pode perceber que a gente lembra lá do Kardec, né, que ele fala assim, influem os espíritos na nossa vida, de ordinário eles os comandam. Realmente isso aí são sugestões que as pessoas contrárias à sua elevação, à doutrina espírita, à reunião em si, fazem para você não vir mesmo. Então, se você aceitar a sugestão, pode ser a chuva, pode ser o pneu que fura, pode ser minha garganta está arranhando, pode ser não estou com preguiça. Então, apesar de qualquer coisa, eu vou na reunião. Aí a gente lembra de Paulo, né? Ele falava assim, mesmo com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, devo continuar caminhando. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nada vai nos segurar. Porque se chover, você não falta do trabalho. Se você tiver com uma leve dor de cabeça, você não falta do trabalho. Né? A não ser que seja uma doença grave. Tem que colocar no hall das prioridades. Porque se eu tenho eu tomo café, então se eu tenho o hábito de ir a algum lugar todo dia, então eu tenho que entrar assim como é um hábito, né? Eu tenho que usar isso como assim, não é de todo dia eu tenho que fazer, né? É uma coisa que eu tenho que fazer. Aí é tão espontâneo que não é nem a que eu tenho que fazer, né? É uma coisa que eu vou fazer porque está
meu caminho, assim, do que eu tenho que fazer mesmo. E aí os espíritos não encontram brecha para ficar te sugestionando para não vir. É mais do que um hábito, né? Um comprometimento. E agora aí tem um outro detalhe, não deixar cair na rotina. Não deixar aquilo virar uma rotina, que senão também a gente pode dar uma relaxada. Acaba não sendo rotina. Cada dia de uma forma, cada dia é um jeito. Então, acaba não sendo uma rotina. Porque a rotina é que você vem, você sente, você concentra, aí vem aquela mesmo espírito. Não, cada dia. Eu falo muito, né, Zé Mauro? Cada dia eu sinto uma coisa diferente. É um sentimento diferente que me envolve, é uma coisa nova que eu aprendo, sabe assim, eu acho que não vira rotina, não. Sei lá. Para mudar hábito eu vir aqui. Você tem esse compromisso, é uma rotina. E tem que ser, porque senão você falta muito. Então, eu penso assim, Ana Lívia, é igual quem trabalha fora, né? Há funcionários e funcionários. Quem trabalha fora de casa aqui sabe como que é. Tem gente que chega no serviço reclamando. Dia, não é? Eles não falam nem bom dia, só dia. Se você fala bom dia, eles falam assim, bom dia por quê? Então, é desse jeito, eu sei como que é. E tem pessoas que chegam prontas para o trabalho. É claro que todo trabalho, ele tem as dificuldades. Ele tem dificuldades, tem dia que você tem vontade de não ir mesmo. Isso eu acho que faz parte da nossa humanidade. Agora, quem é comprometido com o trabalho, ele pensa assim, bom, primeiro, que bom que eu tenho um trabalho, né? E eu quero fazer o meu melhor. Ele faz a oração, ele se liga, aí a sintonia dele vai ser outra. Então, ele vai desempenhar um serviço bem. Aí, trazendo agora para a nossa tarefa mediúnica, eu acho que é a mesma coisa. Primeiro, nós estamos aqui porque nós queremos. Ainda tem mais essa diferença do trabalho, que do trabalho, muitas vezes, nós somos forçados, né? Aí, pelas contingências da vida. Agora, aqui não, nós estamos porque nós queremos. Dar esse desânimo podem ser duas coisas, eu acho. Pode ser a influência espiritual, e aí você vai, através da oração, da sua vontade, não, eu quero, esse espírito vai melhorar. E pode ser o aspecto rotineiro mesmo, não da reunião em si. É do fato de você sair todas as noites, ou a noite que você escolheu para sair, isso virou uma rotina, você fala, ai, né? Aí é que está, como é que nós estamos envolvidos, comprometidos com o trabalho. Ou também pode ser assim, será que está acontecendo alguma coisa no grupo que eu participo? Aí pode conversar, pode dividir com o grupo, né? Depois da reunião, sempre. Mas isso é normal, eu acredito que não seja só com você, não, viu? Você não para é te aliviar, é porque ninguém mais última, falou, mas tem muita gente que às vezes né, vive isso também. Ela não é a primeira e não vai ser a última, né? E aí, ô Tony, quando estiver caindo muito na rotina, nós muda de rua, passa por outra rua, viu? Pessoal, canta outra música. Toca. Oi. Só um instantinho. Em relação a essas dificuldades que nós temos, o Evangelho é muito claro para nós. Está lá escrito, pede e obtereis, bate a porta vos abrirá. Então, é muito importante a gente começar a ter consciência de que tipo de oração que nós estamos fazendo. Para que nós estamos orando? Né? Então, como Paulo fala que as nossas orações, ela tem que ter um sentido. Não adianta a gente orar em línguas que nós não vamos entender. Então, nós fazemos uma oração que nós estamos entendendo. O que nós estamos pedindo, né? Numa dificuldade dessa. Bom, a gente chegou dentro do limite do horário aqui e a gente ainda vai ouvir aqui a Rosa, mas o assunto vai continuar. Não, em próximas reuniões. Não sei se na próxima, mas a gente sempre vai retomar esse aspecto de troca de ideias. Na próxima. Estudo vai... porque isso daí vem condicionar, né, a esclarecimento de dúvidas que todos nós... Talvez a gente mescle estudo e um debatezinho. Então,
A gente quer, então, mais uma vez agradecer, né, a presença de todos. Eu acredito que todos nós vamos levar daqui, né, um pouco mais ampliada a responsabilidade mediúnica de cada um de nós, sabendo mais a respeito de como proceder, né? A gente vê que o envolvimento de um médium, realmente, o comprometimento dele com a espiritualidade, depende muito de nós próprios, né, da boa vontade, do esforço, da dedicação, porque Deus já deu-nos o livre-arbítrio, né? Ele deu-nos a liberdade, mas deu-nos também a responsabilidade. Se nós estamos sabendo que ser médium é responsabilidade, então precisamos ter esse cuidado, esse zelo, porque sabemos que ele vai ter lá na frente um desempenho e uma importância no nosso trabalho. Nós vamos passar agora a Rosa. Ela vai falar sobre o congresso, é uma notícia importante. Aqueles que queiram participar, eu acho que todos aqui deveriam participar, vai ser uma oportunidade magnífica para todos nós. Mas vamos passar para a Rosa, que ela vai nos dizer aqui a respeito disso. Então, pessoal, é com muita alegria que a gente vem falar desse acontecimento, que é uma coisa muito importante para a Franca, porque várias cidades queriam trazer o 15º Congresso Estadual. Então, o dia da eleição eu estava presente, várias cidades se candidataram, inclusive Franca. E Franca foi premiada, porque Franca tem um nome muito forte, vocês sabem disso, né? E principalmente porque se falou que ia ser no Educandário Pestalozzi, que também é uma instituição que tem um nome, vamos dizer assim, no Brasil inteiro. Então, nós trouxemos o congresso para a Franca, vai ser o ano que vem. Vai ser dia 28, 29, 30 de abril e 1º de maio. Então, na verdade, vai ser sábado, domingo, segunda e terça. Sábado vai iniciar à noite. Gente, são verdadeiras feras que vêm. As feras que vêm não são feras, leões, nem onças, não. Mas são os nomes mais importantes da doutrina espírita de que a gente ouve falar. Então, a abertura vai ser com Divaldo Franco, o Zé Raul Teixeira, todo mundo também conhece, vai fechar o congresso. Aquele do Pará, Alberto Almeida, quem já teve a oportunidade conhece. O Trigueiro, como chama? Trigueiro, eu esqueci. André Luiz Trigueiro, quem assiste a Globo News deve conhecê-lo. Ele fala de ecologia, e ele é uma sumidade nesses temas. Ele também vai estar presente. E o Peixinho, André Luiz Peixinho, que também eu não conheço, mas quem já ouviu diz que ele é importante. Então por que eu estou falando isso agora? Porque senão, mas já está falando isso agora, vai ser o ano que vem. Acontece que a inscrição começa amanhã, dia 1º de setembro, e vai até dezembro. Mas, gente, a procura é muito grande. O povo está tudo doido para vir em Franca, principalmente porque vai ser no Complexo Poliesportivo Pestalozzi, que vocês não conhecem. Ficou uma maravilha. Quem teve a oportunidade de ver a inauguração. Está uma maravilha. Vai caber mais de 2.000 pessoas. 2.500 pessoas. As inscrições podem ser feitas lá na USE, que vocês sabem, é lá no Idefran. Ou, se não, com a Letícia Facioli aqui no Allan Kardec, na secretaria do Allan Kardec. Então, podem procurar, porque vai ser o seguinte, são 1.500 vagas. Preencheu as vagas, ninguém mais vai participar. E os voluntários? Hã? Vai precisar de voluntários. Os voluntários, então, nós depois vamos pedir algumas pessoas aí para se candidatar. Eu já vi falar, parece que precisa de 100 voluntários. São 100 voluntários que vão participar. Então, procurem imediatamente, e nós estamos querendo que Franca participe. Porque se o povo de fora do estado de São Paulo inteiro está doido para vir, mas nós temos que dar também prioridade para a nossa Franca. Franca está incluído nos 1.500. Quem não fizer, não tiver mais vaga, não vai fazer. Então, nós estamos querendo que o povo de Franca faça. Então, a inscrição, gente, na verdade, é R$80. Tem gente que fala, mas é muito caro. Mas, na verdade, isso aí é só para alavancar para entrar dinheiro, para alavancar o congresso. Porque, na verdade, depois a pessoa recebe em bônus livro, CD, filme, DVD.
que a pessoa escolhe lá na livraria da USE. Então, automaticamente isso vai ser devolvido para a pessoa, né? É só para... É uma taxa, vamos dizer, até simbólica. Não, isso vai ter... As entidades que quiserem participar, vai ter feiras lá dentro com lanches, né? Com essas coisas. Mas almoço, essas coisas não vai ter, não. É muito difícil, né, Toco? Então, começa sábado à noite, dia 28, vai ser só a palestra do Divaldo. Depois é domingo o dia inteirinho, segunda o dia inteirinho, e terça-feira, que é o feriado de 1º de maio, vai ser só meio período. Agora, é lógico, a pessoa vai os horários que ela puder, se puder participar de tudo. À noite, basicamente, é só apresentações artísticas, que o Arte Vida vai apresentar para nós. Aqueles que não quiser participar só das palestras, e vai ter as oficinas também, em alguns períodos. Mas, basicamente, são palestras com seminário, com as feras que virão. Então, não percam, hein, gente? Começa amanhã. Ó o Converscote. Eu quero ver Franca em peso lá. Ó o Porque senão Converscote. o povo de fora vem e o povo de Franca não vai poder participar. Bom, está aí o recado da Rosa. Quem não compreendeu, pode buscá-la aí. Nós vamos passar para o Converscote agora mesmo. O pessoal aqui sabe o que é o Converscote, né? Bom, pessoal, a gente quer agradecer mais uma vez, né, a todos, e a espiritualidade que está conosco aqui, temos certeza absoluta, participando desse evento mais uma vez, né? Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Como estamos próximos, pedir para a Rosa fazer a prece de encerramento para nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, agradecer ainda aos mentores amigos que certamente aqui estão, nos intuindo, nos assistindo, nos amparando, agradecer pelo estudo da noite e que esses estudos possam fazer parte dos nossos hábitos, dos nossos conhecimentos e principalmente, né, da nossa vivência. Que Jesus nos ampare a todos, que estejamos sempre empenhados neste trabalho, que é muito importante, que tenhamos bastante dedicação, sempre otimismo nessas tarefas da mediunidade. Que Jesus nos ampare e que possamos voltar para os nossos lares com muita alegria. Que assim seja.